Boa tarde, pessoas. Sejam todas muito bem-vindos a mais um podcast. A Mamãe Pode hoje, especialmente, vai tratar de um tema que é real, que é polêmico, mas que é latente dentro da casa de milhares e milhares de pessoas. Nós vamos falar hoje sobre separação. Quando o casal se separa, quais são os reflexos disso na família, na relação dos dois e principalmente na criança. Como é que ela lida com isso? Eu preciso tratar? Não preciso tratar? Eu finjo que nada está acontecendo, que está tudo bem e que uma hora vai passar. O que eu faço quando ela chorar? Quando ela tiver crise, quando ela tiver saudade? E tem mais, né? O que eu faço quando o pai for pai de verdade e apoiar, ou quando o pai vai embora e esquece que tem filho, que acontece muito. Para discutir sobre isso, eu trouxe especialmente hoje Simone Figueiredo, psicóloga e consteladora, para falar sobre isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem-vinda, Si. Que bom que você está aqui, aceita o nosso convite. Aceitei prontamente, porque é bem providencial as coisas. Eu acredito muito na providência, né? Eu assisti o vídeo dela, não assisti na sua rede, assisti em outra, não sei porque, que entra no meu feed, tudo que é da parentalidade entra no meu feed assim, né? Espontaneamente. Aí depois eu vi que você comentou a respeito, li alguns comentários bem difíceis, né? Me isentei de qualquer comentário, porque tem coisas que a gente ignorar o melhor. Precisa. Porque a gente precisa tomar cuidado se a gente está falando do alto da nossa montanha, Jaque. Entendeu? Cada um tem a sua. Cada um. E ninguém vai falar sobre uma situação que o outro está vivendo na montanha do outro. É na sua. É na Cada sua na perspectiva. Sua dor, né? E posso falar rapidinho? Mas antes, deixa eu te apresentar, gente. Ela hoje não é simplesmente a minha parceira de bancada de podcast. Ela é a mãe da Ana Luísa, que está passando aí por essa situação, que fez o vídeo. E ela, como mãe, dentro de casa, né, passando por aquela situação que é real, publicou e deu no que deu. Eu ia falar isso, inclusive eu ia falar isso, né, que eu sou, quem não me acompanha aí, eu sou a mãe da nenenzinha aí, neném, né, 4 anos, a gente chama neném, mas é uma criança já. Que repercutiu super essa semana, por isso que a gente achou tão importante trazer esse assunto pro pod, já que é um assunto, como a Cíntia disse, muito polêmico e que é a realidade de milhares de mulheres, né? De famílias e tudo mais. Então, por isso a gente achou tão importante. Então, hoje eu vim apresentar o pod também, vim trazer esse assunto, expor aqui pra vocês algumas coisas que acontecem na minha casa, que pode ser que aconteça na casa de vocês também. E assim, eu falei até agora, que antes de começar o pod, gente, esse podcast vai ser ótimo pra mim, porque tem uma psicóloga aqui, então vai super me ajudar também. Então vai ser bem bacana o assunto hoje. É vida real. Eu costumo dizer que a maternidade real, a vida real, ela é... A gente pode até usar o filtro do Instagram, mas o que bate aqui dentro, né? Simone, por isso que eu convidei você, que te conheço já de longa data, de caminhada. Simone vai contar um pouco da história dela, eu acredito. Também é uma pessoa que passou por um processo de separação, que também tem um filho de outro casamento. Então é uma pessoa que está fora só do profissionalismo, viveu na pele. E eu falei isso para a Cíntia, né? É muito importante que a gente, quando a gente for discutir alguns temas esses centrados muito na dor, né, das pessoas que já passaram, que já atravessaram, eu considero a minha caminhada que nesse aspecto, eu pessoalmente já atravessei isso, né? E assim, convidar pessoas a atravessar também. Não através da sua perspectiva, mas através do que você está vivendo, entendeu? Mas pode ser que no meu caso eu tenha atravessado a remo, bem devagarinho. E pode ser que você atravesse a lancha, pode ser que você tenha que ir a nado. Pode ser que você tenha que ir com água nos pés, e afogando e voltando. Então, assim, o atravessar é que é a questão. Como que a gente atravessa isso? Eu passei por um processo de separação extremamente difícil. Levaram mais ou menos uns 5 anos para eu aceitar a separação. Nossa. Para eu aceitar, né? Que a gente fala, né? Que só quem vive a situação que consegue entender o que é. Quando eu aceitei que realmente não tinha o que ser feito ali, né? Que realmente o fim era o ponto final. Muita coisa já tinha acontecido que tinha marcado muito negativamente a todo mundo, né? Tinha marcado a mim, tinha marcado a ele, tinha marcado a nossa filha, né? E aí, como que a gente lida com essas marcas? Essa que é a questão.
Eu acho até importante, talvez, antes da gente começar, te fazer uma pergunta. Antes da gente falar dos filhos especificamente, como eles ficam no meio disso, a gente viu, você deve ter visto nos comentários, muita gente acredita que o melhor dos mundos é para uma criança continuar casada, independente do que aconteça dentro da casa dessa criança. Outra parte das pessoas acredita que não. É muito melhor você se separar e a criança ter 2 lares em paz, com harmonia, do que uma casa completa em briga. E aí, uma frase que eu ouvi muito quando eu me separei na verdade, quando eu comecei a falar, né? Porque a gente até você se separar, você já pensou nisso muito tempo antes. A separação acontece primeiro aqui, para depois a gente conseguir executar de fato, né? Então, eu ouvia muito, Jaque, você precisa ser forte e corajosa. Pra mim, eu fui corajosa de sair de um relacionamento com 2 crianças pequenas, né? De um relacionamento que não tava bom, onde eu tinha desrespeito, traição, muita briga, grito. E a pergunta que eu acho legal a gente começar é: o que é ser corajosa? Ser corajosa é você sair de um relacionamento ruim e buscar a sua felicidade? Ou ser corajosa é se manter num relacionamento infeliz pelos filhos? O que foi ser corajosa pra você? Sair de um relacionamento ruim. Ponto. Entendeu? Se você ficar presa no que é corajosa pro senso comum, a gente vai lá no dicionário, no Aurélio, a gente vê o que é ser corajoso. Por isso que as pessoas às vezes demoram tanto para tomar uma decisão, né? Agora, quando a gente está no âmbito humano, quando a gente está no âmbito pessoa, ser corajosa para você é o que você fez. É o que estava dentro da sua possibilidade de fazer. Ser corajosa para mim foi ficar 5 anos sofrendo, lutando e esperando que algo acontecesse e não aconteceu. Só adiou, né? Só adiou. Mas acontece que, para mim, aquele processo era necessário. É o que eu te falei. Muitas pessoas atravessam a nado, outras atravessam se afogando, outras através de lancha. Eu tenho amigas que se separaram assim, ó. 3 meses, acabou. Não, e eu tô falando assim, parece que eu me separei super rápido, mas na verdade foram 7, 6 anos aí, entendeu? Desde a primeira traição então, até. Então, assim, o que foi essa coragem para mim? Eu me sinto uma pessoa extremamente corajosa. Entendeu? Tudo bem que hoje eu lido com muitos resíduos dessa separação, que não foi o ideal. Quando você fala assim, o ideal é ficar casado, o ideal é ficar num casamento falido, onde todo mundo sofre, o que é o ideal? Se a gente for no ideal mesmo, sistemicamente falando, o ideal é ficar casado, entendeu? Mas quando a gente está dentro de um relacionamento tóxico, um relacionamento que não está fazendo bem, qual que é o ideal, né? Para criança, o ideal sempre vai ser o papai e a mamãe junto, Jaque. Não existe nenhum ganho secundário que substitua para a criança o papai e a mamãe juntos. Nenhum. Não adianta a gente falar assim, a partir de agora você vai ter 2 casas. A partir de agora são 2 festas. Não adianta. A criança não quer saber disso. Ela quer a mãe e o pai dela. A mãe e o pai juntos. Entendeu? Então, por mais que a gente tenta romantizar para a criança essa dor, ela existe. Vai ter que passar. Vai ter que passar. Não tem o que fazer. E você não é má. Por conta da sua filha estar sofrendo. Que muitas vezes acontece, né? Igual, né, eu tô te falando. Eu atravessei. Para mim foi um atravessar muito complicado. Já acompanhei pessoas fazendo esse atravessar de uma maneira muito mais fácil do que eu. E eu as ajudei da mesma forma. Entendeu? E eu entendo que isso é de pessoa para pessoa. Entendeu? Mas quando eu no cantinho aí, sim. Quando eu entendi que o meu atravessar tinha sido difícil e que o meu atravessar tinha gerado dores e marcas na minha filha, que até certo ponto eu ia ajudar, mas algumas coisas era sobre a caminhada dela, eu me libertei. Entendeu? Porque eu falei, é engraçado, né? Essa semana passada aconteceram algumas situações com a Ana já. A Ana já é uma moça de 12 anos. Olha. Quando eu me separei, ela tinha 3. A idade da Ana Lu, praticamente. Ela tinha 3 para 4 anos.
E hoje a Ana Júlia tem 12 anos e ela ainda lida com as dores da minha separação. Eu ia falar sobre isso, Simone, rapidinho. Ontem eu recebi várias mensagens. A Vanessa também me escreveu dizendo o seguinte: Cíntia, faz 7 anos que eu me separei. Até hoje a minha filha fala, eu queria que você e o papai vivessem juntos. Ele tem outra família, ela tem outra família e a criança, faz 7 anos que ela se separou, ainda fala, ai mamãe, às vezes dá uma vontade de ter você junto com o papai, porque é um desejo natural, da criança. Não, e muitos pais até acham que às vezes é a mãe que põe isso na cabeça. Tinha muito comentário desse, de que a mãe faz essa lavagem cerebral na criança porque... Pode fazer de vítima. Eu ouvi lá, nossa, isso é o típico de uma mãe mal resolvida, que usa da criança para... Eu falei... Aquilo foi um sentimento tão natural, Simone, você viu o vídeo? Da Ana Lu falando, eu só queria que você e o papai vivessem na mesma casa quando eu nasci. Aquilo não foi programado, aquilo não é uma frase feita. Essa frase dela, igual quando eu nasci, e ela ainda diz que já tinha até a Maria Clara, você lembra? Sabe, mãe, você não lembra de como era? Ela só queria viver de novo o pai, a mãe e as irmãs. E não dá mais. E o que a Jaque fez, né? Não tô aqui para defender ninguém, não é uma defesa. Não, até porque são pontos de vista, né? Cada pessoa. Mas é para trazer clareza do que acontece dentro dos lares, né, Simone? As mães, como que elas passam isso com seus filhos chorando? Mãe, eu queria que você tivesse casada com meu pai. O que é ideal é isso aqui, ó, para criança. É isso aqui, ó. Será que acho que não tá pegando ali, mas tem 3 bonequinhos aqui, gente. Ó. Uma criança, uma mãe e um pai. Papai, mamãe, criança. Aqui, ó. O ideal para criança é isso aqui, ó. É essa estrutura, pai, mãe e filho. Entendeu? Mãe e filho, pai e filho, independente eu constelei o nosso tema hoje para ver qual seria a forma da gente conduzir essa entrevista hoje. Antes de você continuar, para quem não conhece constelação, o que é quando você diz eu constelei? O que quer dizer? Eu ia perguntar isso, porque eu não faço ideia. Posicionei. Constelação. Existe uma rinha aí entre a psicologia e a constelação familiar, porque a constelação familiar não é reconhecida pelo CRP, tanto que eu não utilizo minha nomenclatura como psicóloga, eu sou psicoterapeuta, eu sou formada em psicologia, eu tenho CRP, eu palestro como psicóloga, mas quando eu vou constelar uma pessoa, eu constelo como psicoterapeuta. A minha formação é como psicoterapeuta. Tenho várias formações em constelação, em pedagogia sistêmica, tudo dentro da sistêmica. Então, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela foi dessa forma que eu trabalho, criada por Bert Hellinger, mas ela vem de muitos outros estudos da teoria geral de sistemas, que tem outras especificidades, mas essa aqui, o que é quando a gente fala, eu vou constelar essa situação? A gente vai posicionar. Quando a gente posiciona, a gente gera, dentro desse campo morfogenético, o que é o campo morfogenético? É um campo que se estrutura diante da nossa vida. Qual é o campo que existe para Ana Luísa? A mamãe, o papai e a Ana Luísa. Esse é o campo morfogenético se eu fosse constelar, por exemplo, o que está acontecendo com você. Né? Vamos constelar para a Ana Luísa o que é? Não, vamos constelar para a Jaque o que é. Então, a gente vai constelar o campo da Jaque. Então, quais são os elementos que entram na constelação da Ana Luísa? Nesse caso, a gente vai ver os 3. Essa tríade aqui, ó. Papai, mamãe e Ana Luísa. Entendeu? Então, isso aqui que importa. Aí, quem que a gente vai colocando dentro desse campo morfogenético? Eu utilizo como campo a água. Tem pessoas que utilizam pessoas mesmo. Entendeu? Fala assim, mas como que você... O meu marido fala assim, você fica fazendo leitura aí. Não é leitura. O campo, ele é estabelecido em qualquer situação. Quando a gente faz campo, por exemplo, com pessoas, com âncoras humanas, né? Pessoas humanas, as pessoas sentem no corpo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque o corpo, ele sente o magnetismo do campo. O sim, o não, o pode, não pode, a autorização ou a remissão, entendeu?
Então, para quem não sabia o que era constelação, a Simone conseguiu abranger aí o tema, dar uma explicação. E quando você constelou sobre esse tema, quer dizer, você trouxe toda essa energia dessa situação, é isso, Exatamente, Simone? isso. Como é que isso aconteceu? Então, e aí assim, o que a gente vê? Eu quero fazer uma analogia com você, Jaque, porque assim, eu não vou falar detalhes, depois no pessoal a gente fala sobre detalhes sobre a sua constelação, para não expor. Mas o que eu quero fazer é uma analogia com você. O casamento, a gente vai começando assim, a vida da gente é uma montanha, certo? Quando a gente casa, a gente dá a mão para uma pessoa e a gente começa a subir essa montanha íngreme junto com essa pessoa, certo? E aí você fica lá, subindo. E aí, qual que é a questão? Se eu estou disposto a parar um pouco e subir no ritmo da pessoa, se a pessoa está disposta a parar e subir no meu ritmo, se ela quer seguir na mesma frequência que eu, no mesmo ritmo mais rápido, ou se a gente vai desacelerar junto. Isso é o casamento. É um caminhar um do lado do outro. Nascem os filhos. O que a gente faz? Subindo essa montanha, que se chama casamento. Põe eles nas costas? Põe eles na frente? Normalmente põe na frente e vai empurrando pra gente ir atrás, dando apoio, né? Essa que é a questão. Por que eu utilizei a montanha como analogia? Porque para que eu possa mostrar para você que o casamento não é sobre os filhos, é sobre o casal. Quando nascem os filhos, existe uma pausa nessa caminhada. Entendeu? Porque a subida é o casamento. Nossa, entendeu? Que interessante, E eu né? me meti, ainda respondi por você. Eu fiquei pensando, porque Entendeu? eu fiquei pensando, o que eu E qual faria com os Como filhos? é que eu fiz? Na verdade, não é o que eu faria. É o que você fez, porque é a sua montanha. Você subiu. É a sua montanha. Eu literalmente parei de subir, eu acho. Sentei porque e você fiquei não- lá cuidando não- dela até que ela tivesse tamanho suficiente Aí é pra isso poder que subir a gente comigo. vai falar agora. Gente, O que é muito real, né? Porque a minha opinião foi uma outra. eu A não- sua, e eu não parou. tô- Você ficou pensando, tipo, eu não sei o que eu fiz. Se você parar pra pensar nessa analogia que você tá fazendo, do casamento é uma subida, eu parei de andar quando as minhas filhas nasceram. Eu literalmente sentei, armei uma barraca Pra e você acampei ver com como elas. tá dentro do campo, como o campo realmente ele fala mesmo com a gente. E aí o que acontece? Porque tá escrito aqui, eu escrevi isso, mostrei pra Cintia a hora, era 11 horas mais ou menos, né? A hora que eu tava disponibilizando o campo para poder escrever. E aí o que acontece? Nascem os filhos e 95% das vezes quem é que para? A mulher, a mãe, né? E o homem segue. Não, quando você falou, eu fiquei pensando justamente Entendeu? isso. Eu ia falar, eu peguei no colo e eu E parei. aí, e muitas ele vezes, continuou. essa sobrecarga da maternidade, ela acontece no meio desse casamento, entendeu? A mãe começa a fazer essa subida junto com os filhos e os filhos passam a fazer essa força de caminhar junto com essa mãe, de acompanhar essa mãe, porque o pai não parou. Poucas vezes eu verdade. conheço algumas situações em que para, mas olha, eu Acho que o tem 95 é um número bom mesmo. tem uns 4, 5 anos, né? Que tem uns 3 anos que eu tô assim, mais acompanhando mais de perto mulheres em processo de separação. Até hoje eu nunca peguei um caso onde o divórcio não aconteceu porque o homem seguiu, a mulher ficou. Entendeu? Caramba. E assim, a mulher fica com os filhos. Algumas conseguem ter essa noção de seguir, outras perdem o marido de vista. Entendeu? Quando o divórcio acontece, o que a mãe tem que fazer? Ela não tem escolha, ela tem que sair arrastando essas crianças morro acima, entendeu? E aí essas crianças, elas ficam afetadas por essa situação. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem tempo de parar. Porque eu preciso seguir, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ter força para cuidar deles. E aí, como que eu sigo? Né? Por muito tempo, e aí é onde eu conheci a Cíntia, eu tava desesperada nessa caminhada. Foi bem nessa fase. Foi bem nessa fase, onde eu falei, eu preciso esquecer, pôr minhas dores no bolso, seguir, catava a Ana Júlia dormia embaixo das mesas, às vezes. É verdade. Pra eu poder atender. Porque entendeu? se fosse pela circunstância, não daria. Que escolha eu tive?
Às vezes a Ana Júlia passava o dia inteiro no presbiteriano, eu pegava a Ana Júlia às 7 horas da noite, levava para casa da madrinha, a gente fazia alguma coisa. Era o que eu podia. Mudei para Guarulhos para tentar aliviar um pouco. É verdade. Mas era o que eu tinha, entendeu? Quando que eu pude parar? Que foi quando eu saí da casa da Maria, quando eu adoeci. Porque aí eu adoeci e eu precisei cuidar de mim. Eu entrei num processo profundo de depressão, onde eu precisei me ausentar do trabalho. Eu trabalho 30 horas semanais na Prefeitura de São Paulo. Eu sou professora, além de psicóloga, psicoterapeuta, palestrante, entendeu? Então, eu fiquei 3 meses afastada do trabalho, cuidando de mim, para eu poder fazer essa pausa. Porque eu não consegui fazer essa pausa no meio do caminho. Então, é um processo muito doloroso. Entendeu? Aí a gente vai falar agora sobre o ideal. A gente falou sobre o processo não ideal, da dor, né? O que é o ideal? É o casal parar diante daquelas crianças, criá-las, educá-las, dar a autonomia necessária, Juntos, né? junto com elas, parados, os dois. É isso que eu tô falando. É muito difícil achar homem e mulher disposto a fazer essa pausa pelas crianças. Eu falei, você falou e eu fiquei pensando, eu devo ter feito errado então, mas na verdade ambos erram, né? Não tem, ninguém erra sozinho num divórcio. A gente fala, eu sempre falo isso, é uma coisa que é o perdão, né? Perdão mútuo. 50% é seu e 50% é dele. Ninguém casa sozinho, ninguém então não casa separa sozinho, ninguém erra sozinho e ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, a primeira coisa é você dizer, eu fiz o que eu pude, até onde eu pude, até aqui eu consegui. Daqui pra frente, o que eu vou fazer? Eu continuei errando? Não continuei errando, Jaque. Começou ali a minha caminhada para o meu encontro comigo mesma, para eu olhar para minha filha e ver o quanto ela estava afetada, entendeu? E ali eu parei na minha montanha. E porque afeta mesmo, né, Simone? Quando esse homem continua indo, o pai vai, a esposa fica, né, se dedica a essas crianças, começa a ter problema de relacionamento, né? E um não entende o outro, começa a ter agressões físicas, traições, agressões verbais, seja lá, algum tipo de coisa que fala assim, bom, isso não é o que eu quero que as minhas filhas vejam ou acreditam que é verdade, não é esse o tipo de relacionamento que eu acredito. O que eu faço? E aí ela teve que ter essa coragem toda que vocês falaram para se separar. Só que hoje tem 2 crianças que estão sofrendo nesse processo. E elas vão sofrer. E não dá para evitar. É uma coisa que não dá para evitar. Já, eu vou te falar uma coisa. Eu entendi, já faz um tempo que eu entendi, eu falei isso pra Ana esse domingo, por causa de uma situação que houve com ela. Eu falei, filha, eu tenho 48 anos e meu pai ainda é tema das minhas terapias. Você não vai ser diferente. Entendeu? A minha mãe ainda é tema das minhas terapias. E tá tudo bem. Porque a gente, pais, né? Porque entendeu? Então a gente quer livrar os nossos filhos de dores que às vezes a gente tem. Você precisa olhar para as tuas, para poder entender dos seus filhos. Então assim, vai doer. O que pode ser que tenha chocado um pouco as pessoas foi foi o que eu senti, tá? Que foi a maioria dos comentários que eu li foi sobre isso. Foi você falando assim, agora eu e o papai tá feliz. Tá. Eu sei que você não queria isso, mas não deu. Entendeu? Mas tá mesmo? Feliz? Às vezes a gente fala isso tentando querer da criança uma absolvição. Isso. Sabe? Mostrar pra ela que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas e se você abraçar essa criança e falar assim, eu sei que tá doendo, porque tá doendo em mim também. Sabe, mas Jaque? é que assim... Porque assim, se você falar pra ela que tá doendo em você também, e vocês juntas curtirem esse tempo nublado. E chorar, sabe? né? E tá e tudo chorar. bem. Então, mas você sabe que é porque faz 1 ano e meio já, né? No começo eu tinha essas conversas, elas me viam chorando, eu nunca menti, nunca fantasiei, sempre falei, é difícil. Isso é um movimento espiralado. Só que aí foi passando pra mim, e dela não, e aí quando ela fala, mas eu falo pra ela, porque a mamãe tá e antes ela feliz, me via muito ela tá chorando dentro separada. do casamento, então a Maria mesmo, que é a mais velha, porque eu tenho 2 e elas lidam totalmente diferente, né? A Maria, ela não fala,
o que ela sempre tudo muito bem. Tá sempre tudo muito mas bem. a gente sabe, ela foi pra terapia justamente por isso, né? Quando perguntaram pra ela na terapia, fala uma época que você lembra. Ela foi lá atrás, quando a mãe era, quando a gente morava junto, quando todo mundo era pequeno, quando elas eram pequenas, quando tinha o pai e a mãe junto. Então ela também sente. Mas foi passando um tempo, e aí eu fui falando pra ela, falei, filha, mas é melhor assim, a mamãe tá mais feliz assim, o seu pai tá mais feliz assim. Não tem mais briga. Mas não tem a questão briga. é assim, é o melhor, né? O melhor pra ela, nesse momento, não é isso. É essa que foi. E eu não tô falando que você deve falar alguma coisa pra poder agradar a clientela de fora, tá? Eu tô falando num ritmo, eu tô falando numa dinâmica mesmo, você e a Ana Luísa, porque isso vai acontecer muitas vezes. Então, se estiver acontecendo isso em outras famílias e a criança estiver chorando, triste, por causa do processo a minha orientação é sempre você acolher a dor sem romantizar, e sem florear. Se a mãe estiver feliz, pode falar que tá feliz? Você acha que isso Vamos levar para uma outra situação? Vamos. Quando você vai acolher, vamos pôr uma coisa bem adulta, tá? Bem nossa feminina mesmo. Tá. Uma amiga sua vai lá e chora umas pitangas para você porque terminou um relacionamento. E aquilo tá fazendo ela sofrer horrores. Como que você vai consolar? Você vai falar assim, ai menina, não fica assim não. Daqui a pouco você tá bem de novo, você vai arrumar outra pessoa e vai ficar tudo bem. Olha aqui como é que eu tô feliz, eu já passei por isso aí, eu tô feliz hoje. Você acha que é o melhor caminho? Não, vou dizer, amiga, vou tentar lembrar ela de tudo que ela passou. Primeiro, você lembra das vezes que a gente conversou? Né? Você me disse o que você sentia. Você tá sofrendo, tá tudo bem, pode chorar, mas lembra do passado, lembra da caminhada que te trouxe até aqui. Entendeu? Eu acho que eu faria dessa forma. Qual que é a questão? Quando a gente vai acolher a dor de alguém e a gente volta para como nós estamos, a gente está desconsiderando a dor daquela pessoa. Entendeu? Qual é o foco quando a Ana Luísa chora? A Ana Luísa. O foco não é a mamãe e o papai. É que falar que tá feliz parece que é consolar a criança. Olha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, mas deixa pra lá. Passa. Entendeu? Porque é difícil pra gente ver nossos filhos sofrer. É muito difícil. Eu vejo a Ana sofrer até hoje, Jaque. 9 às vezes anos, o melhor 8 caminho é anos só depois. ouvir, né? Não é nem falar nada. E às vezes eu tenho que deixar. Hoje ela é uma adolescente, né? Lógico que a adolescência pra ela veio antes do tempo, porque a Ana precisou amadurecer antes do tempo. Então a Ana Júlia tá dentro, psicologicamente falando, dentro de um processo de adolescer desde os 10 anos e meio. Entendeu? Por quê? Porque psiquicamente ela precisou aguentar um monte de porrada que ela não estava preparada. Então, a adolescência veio antes também. Amadurece. E hoje ela tá com 12 anos, ela faz 13 anos em abril e todas as vezes que acontece algum evento, alguma situação, ela ainda sofre. E eu ainda preciso acolher, e eu ainda preciso deixar ela sofrer. Aí ela quer ficar trancada no quarto, e eu preciso deixar, e eu preciso entender, porque é dela. Ali nós estamos falando sobre a subida dela, não é mais a minha. Porque nessa aqui, que você tá lá subindo, agarrada nas suas, e tropeçando, e caindo, e levantando, que seus filhos estão vendo, entendeu? Elas vão entendendo isso aí, eu chamo, né, de movimento fazedor de padrão, entendeu? Eu ia chegar nesse ponto. Esse é o movimento que a gente faz, que é um movimento do desespero, é um movimento da dor, fabrica padrão nas nossas filhas, nos nossos filhos. Porque eles acham que aquilo ali é o normal. Então, é daquele jeito que tem que caminhar. Eu não sei se você chegou a ver o vídeo que eu falo, porque viralizou 2 lá na rede vizinha, né, do TikTok. Viralizou o da Ana Luísa e depois viralizou eu falando um pouco de mim. Eu fui a criança que cresceu dentro de um lar com os pais casados, mas a minha mãe dormia num quarto, meu pai dormia em outro. Briga, xingo, desrespeito. Eu presenciei agressão. Minha mãe, se estiver assistindo, até que me perdoe, que ela não gosta que eu falo, mas eu presenciei agressão física, traição, enfim. Quando eu me vi nessa situação, né, no meu casamento, que no meu não teve agressão, não teve nada disso, mas tinha briga, tinha desrespeito, tinha xingo, tinha aquela coisa toda, né, teve traição. Quando eu me vi nessa, e eu fui a criança que crescia a vida inteira questionando a minha mãe, por que você não separa?
Mãe, separa. O filho, Mãe, né? com 15 anos eu lembro que eu discuti com a minha mãe. Eu falei, por que você fica nisso? Você tem escolha, separa. Enfim, e quando eu me vi nessa situação, eu falei, gente, o mundo ele não gira não, ele capota, né? Que agora que eu tô aqui numa situação muito semelhante e eu tenho a opção de escolha. Eu vou fazer o quê? A minha mãe passou a vida inteira casada, ela não teve coragem de separar do meu pai. Muitas mulheres. Ela foi muitas mulheres. Ela só separou nossas mães. o dia que meu pai faleceu mesmo, que a questão é que assim, né? Existem casamentos que sobrevivem, né? que foi E aí, os frutos desses casamentos que sobreviveram, Então, somos aqui, ó. porque o julgamento gente tá é aqui. sobre os traumas que está sendo criado numa Entendeu? criança que estão tendo os pais separados. Mas e os traumas também criados daqueles relacionamentos abusivos que não acabam? que é o meu caso, que fui uma Porque- criança que porque cresci num esse- ambiente tóxico. Porque esse caminhar, essa montanha, essa caminhada, né? Ela continua sendo um grande de um problema. Entendeu? Um grande de um problema. Porque a gente vai percebendo, por exemplo, eu também fiz um casamento padrão muito parecido com o que você falou pra mim aí, né? Eu também, meus pais fazem 50 anos de casado esse ano. Mas sobreviveram a tudo. Sobreviveram a problemas financeiros, emocionais, conjugais, psicológico, tudo que você... E sobreviveram. Então, qual foi o padrão estabelecido para mim num relacionamento? Casamento, tudo suporta, tudo pode, tudo crê, a gente tem que aguentar tudo junto. Você entendeu? O para sempre, né? É o para sempre. Essa caceta aqui tem que dar certo. Custe o que custar. Custe o que custar. Entendeu? E eu já pensava, eu não vou fazer, eu não vou passar a minha vida inteira igual a minha mãe. Eu demorou pra ligar essa chave em mim. E eu pensei, foi exatamente, eu falei até no vídeo que viralizou lá no TikTok, foi exatamente isso que eu falei. Quando eu me vi nessa situação, eu pensei, agora eu tenho a opção de escolha, agora sou eu sou a pessoa que eu posso escolher. Eu posso escolher continuar e viver como a minha mãe viveu e meu pai viveu, num casamento ruim, um casamento só pra manter ali a família perfeita, ou eu posso sair e buscar a minha felicidade e deixar que ele seja feliz também, porque que vida é essa, né? E aí eu pensei, eu não quero que as minhas filhas tenham a referência que eu tive de relacionamento. Então. E aí eu separei. essa que é a Aí eu questão. fico numa incógnita. Será que eu devia... Né? A gente fica se questionando. Você devia ficar casada? Entendeu? Porque essa incógnita que chama culpa, né? Que é uma certa culpa, é algo que o Bert, ele fala assim, o Bert Hellinger, né? Ele fala assim, adultos precisam saber lidar com a culpa. Né? Eu fico vendo, eu falo assim, como lidar numa maternidade sem culpa? Como se separar? Não dá, nasce o É filho, o que nasce uma mais culpa. vende curso de tudo, é como fazer as coisas e não sentir culpado. Por quê? Porque a gente quer sempre estar inocente na situação. E o que a gente precisa lidar? Que adultos sentem culpa. E ter autorresponsabilidade. Exatamente. Né? E às vezes eu tenho culpa de E às vezes diversas coisas. às vezes a culpa é minha, às vezes você vai ter que falar para sua filha, igual eu falei para minha filha, liberar ela. Eu lembrei uma vez da Cíntia, logo que meu filho nasceu, porque dentro disso tudo, olha só que loucura, né? Coisa que nem o outro, louca. Eu passei por tudo isso. Aí, sou fênix, né? Sou escorpiana Eu vou daquela renascer de novo. das cinzas. Aí, nasci, comprei uma viagem, fui pra Camboriú, passei o ano novo lá, voltei, instalei um Tinder. Depois de 11 meses eu tava casada, filha. Fala a verdade. Real como ela é, meu povo. Entendeu? É. E aí, casei de novo, cara. Como é que louca, né? Demorou 7 anos pra se recuperar, em 11 meses casou. Conheceu no Tinder, casou. Entendeu? Então, assim, aí eu casei de novo. Mas, assim, é muito interessante o meu novo olhar hoje pro casamento. Você segue casada? Eu sigo casada. Graças a Vou Deus. Mas não a fazer- qualquer custo. Mas não a qualquer custo mais. Entendeu? Não é mais aquela coisa, pra mim e pra ele. O meu marido também, ele vem de uma separação, né? Que também aconteceu praticamente no mesmo ano que eu resolvi dar cabo do meu casamento, né? Falar, não, acabou, tá custando muito isso aqui pra mim, tá doendo demais, tá doendo em todo mundo, vamos
vamos acabar com isso aqui. A Cintia tinha uma frase que falava assim, eu nunca vou esquecer. Ela falava assim, você vai sofrer, mas você vai sofrer até que hora? Você tem 10 minutos pra sofrer, Simone. Sofre tudo pra sofrer agora. Simone, quando você me perguntou se uma amiga chega chorando, o que você fala? Eu já falei assim, eu não posso dizer o que eu falaria dentro. Porque eu falaria, sei porque você já me falou isso. porque eu falaria pra ela, eu não esqueci de tudo que você sofreu, de tudo que você passou. É. Você vai sofrer até que até meia-noite? Então Meia-noite, sofreu, acabou. E eu quero você aqui. Acabou, Eu também sou assim. entendeu? Chega de sofrer. E aí eu sofri ali, acabou. Mas, Fia, foi assim. Tanto que quando eu apareci, depois de uns meses que eu tava namorando e tal, as pessoas falaram, menina, esses dias você tava Então. jogada na cama. E ainda tem que justificar pro outro por que você tá feliz. Por que você tá feliz? Como assim que você já tá bem, assim, feliz e refeita? Não pode, tem que sofrer. Esses cacos que ninguém viu. Menina, você tava acordando, dormindo com o Rivotril, acordando com o Fluoxetina e agora tá assim, toda feliz? Como é que pode? Falei, nossa, gente, é assim, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo. Os tomos que eu caio, ninguém tá vendo, Ninguém né? vê. Mas é assim. E aí, assim, realmente renasci. E por que casar? Por que casar? Porque na minha concepção, relacionamento de adultos, não tem mais o que fazer. Deixa eu ficar namorando, pra mim não cabia mais isso. Aí a gente casou. Casamos pra quê? Porque eu tinha uma filha de 7 anos na época e ele tinha um filho de 7 anos também. Vamos juntar? Vamos criar essa galera junto? Vamos fazer uma família? Vamos. A ideia era nós 4. Quem é que disse? Fia, na Engravidou. lua de mel eu engravidei. Entendeu? E aí, tá aí. Aqui, ó. Somos 5. Ai, que lindo! Então, hoje a gente tem o Heitor. Mas acabou o processo? Não acabou, Jaque. De vez em quando eu retorno pra mesa o tema eu, Joel e Ana Júlia. Que é o Porque pai. É o pai sempre dela. vai existir eu, Joel e Ana Júlia. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Existe um núcleo aí. Por mais difícil que ele seja, por mais problemático que ele seja, porque ele é problemático, é um núcleo problemático. Não é um núcleo legalzinho, de boa. Entendeu? É um núcleo problema, é um núcleo difícil E saber de olhar visitar. pra isso com verdade Entendeu? é importante. Só que eu olho com ele, pra esse núcleo, com essa verdade. Esse aqui é algo complicado. O que eu não posso é levar esse núcleo lá pro meu casamento. E nem ignorar o que já existiu, Entendeu? né? Eu não posso levar isso pro meu casamento. Eu não posso dizer pra você que eu hoje, quando acontece qualquer situação hoje que me remete, né, que a gente precisa estar atento a onde são marcados os traumas. O trauma, ele é marcado, ele tem lugar, topografia na psique, né? Topograficamente, o trauma, ele é marcado. Então, qualquer olhar pode remeter você ao trauma. Então, qualquer situação que acontece dentro do meu casamento, que me remeta ao trauma, das coisas que me levaram ao que eu vivi lá atrás, na hora, é sentar, é DR. Vamos conversar sobre isso. Precisamos conversar sobre isso e assim, acabou. Conversou, resolveu, ponto. E toda vez que tiver uma situação dessa com a Entendeu? Ana Luísa ou com a Maria Clara, tem que parar e conversar Tem que sobre parar e isso. conversar. E olhar sobre o pai, olhar sobre E a tem mãe. que conversar olhando esse núcleo aqui. Entendeu? Se você já estiver casada com outro, se você já tiver filhos com outro, se você já não estiver bem, não estiver feliz, vida de solteira, alegre e contente, tá ótimo. Mas jamais, assim, coloque no meio desse núcleo aqui um outro elemento. Não coloque. Olhe para esse núcleo com as dores que ele precisa ser visto, com o que ele precisa ser olhado individualmente. Quando você Entendeu? fez você disse que constelou sobre ela. Saiu alguma coisa que você poderia compartilhar, que você gostaria de falar sobre isso? O que você sentiu, percebeu? Tá tudo bem? Tá, tudo não muito pesado pra não chorar, é brincadeira. Não. A Jaque é super aberta. Mas a Ana Luísa, ela tá voltada ao pai. Sempre foi. Ela tá Isso quer voltada dizer ao o pai. quê? A gente coloca a Jaque, coloca o pai, coloca a Ana Luísa. Filha, Ana Luísa, grava daqui de pertinho pra gente a poder Ana ver depois. Luísa Vem cá, pode vir. caminha Tudo bem. de frente ao pai. Olha aqui. Então, ela está direcionada ao pai neste momento. Por quê? Vamos
desanuviar isso e achar que, ai, mas por que ela não olha para mim? Porque Não, ela mas está eu sou- vivendo o famoso do complexo de Édipo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela está no momento de escolha objetal, né? De entender que esse pai, por mim amado, ele é perfeito, herói. Então, esse não é o momento de desconstrução desse pai, entendeu? Esse é o momento de preservação desse pai. Ele é seu pai. Que bom que você ama tanto esse pai. Ele é seu pai. Você pode ficar com ele. Olha, o seu narizinho é igualzinho do teu pai. São coisas que eu O faço seu- com ela. Entendeu? Então, é isso. É preservar esse olhar. Eu fiz muito isso no momento que eu tava com vontade de... Falar as verdades. Né? Eu também. Horrível. Isso aí pra mim foi mais Mas eu difícil. tinha que fazer isso. E aí eu fiz. Hoje em dia, esse olhar de perfeição da Ana Júlia não existe mais. Ela já consegue ver, Ela já né? consegue ver o pai com os olhos que ele precisa ser visto. Mas sabendo, ele é meu pai. Mas ela viu com os, ela viu com os próprios Exatamente. olhos. Não foi Eu você falo quem, pra ela, quem eu falo, quis que ela filha, eu enxergasse acho com teus olhos. importantíssimo né? não Tudo fazer. que te custa, ama teu pai. É. Ama teu pai com tudo que te custa. O que te custa esse amor? E às Custa vezes você custa ver- ausência, custa... Exatamente. Às vezes custa ausência, às vezes custa saudade, às vezes custa Negligência. a negligência, às vezes custa tudo isso. Então, ama seu pai com tudo que custa ele ser amado. Paga o preço por esse amor. Entendeu? E entenda que seu pai é só um homem comum, sabe? Passível de erros e tudo mais. Eu né? sou só uma mulher comum. É. Seu pai é só um homem comum. Entendeu? Não tem mais que ficar desenhando o pai de capa e nem a mãe de E você sabe, você tá falando da Ana Luísa, eu tô aqui pensando, a Ana Luísa, ela eu falo que ela é uma criança diferenciada, né? Às vezes a gente tá em casa na cama fazendo nada. Eu coloquei a Maria Clara e a Maria Clara tá aqui do seu lado, viu? Já tá na referência já. A Ana Ela Luísa tá na fala assim, eu falo, referência. a mamãe te ama. E ela fala, também te amo, mamãe. 5 segundos depois ela fala, mas eu também amo o papai. Hein? Olha. Mamãe, eu te amo mais que tudo. Aí ela mesma, assim, ela fala, também te amo mais que tudo, tamanho do mundo. Aí 5 segundos depois ela fala, mas eu também amo o papai mais esse é o que momento, tudo. Aí eu esse é falo, o- é isso aí, é a mamãe e papai mais que tudo. Ela faz questão de dizer, olha, Ela eu não não- amo só você. Ela não pode falar, igual, quando ela fala, mas isso Ela também... se sente injusta. injusta. Por exemplo, ele namora, né? Tem um relacionamento já faz tempo. E aí ela fala, aí eu amo a fulana, eu amo Beltrana, eu amo a tia tal. Mas eu amo mais você, mamãe. Ela tem Ela entra na proteção. um negócio que eu não sei se é pra Porque proteger. por enquanto existem as questões, as dinâmicas, né? De concentração de libido, né? Onde que ela joga mais energia. Então, agora ela vai olhar pro pai. Então, o que eu tenho... esse negócio, né? O que eu tenho que segurar, aguentar de barra para poder ter meu pai? É isso. Entendeu? E de uma forma Tem muito muitas- inconsciente, a criança age dessa forma. Tem muitas meninas que nessa fase, eu tive uma cliente uma vez que a filha dela foi morar com o pai quando tinha 9 para 10 anos e eu tava super preparada para esse momento. Falei, vai chegar o dia que a Ana vai chegar em Aí eu mim, também, eu já fico pensando nisso. Falo, vai chegar uma hora que a Ana Luísa vai falar, eu chegar quero em ir. mim e vai falar, mãe, tô indo morar com meu pai. E a E gente eu fiquei assim, né? Esperando. Sabe quando você fica assim, ó? pensa Esperando? até. Tensa. Aí um dia eu peguei, aí já tinha passado um certo tempo, faz pouco tempo. Eu cheguei pra ela e falei, filha, eu acho que um dia, se você quiser, tiver vontade de morar com seu pai, ela falou, ai, mãe, pelo amor de Deus, né? Me poupe. Você sabe que eu tive. Porque a Ana Luísa fala Olha. tanto que um dia eu falei pra ela, porque eu vendo o sofrimento Então, dela e eu assim- pensando, não dá pra voltar, né? Pra gente ficar junto. Virei pra ela um dia e falei, meu amorzinho, tá tudo bem. Você quer morar com o papai? Você quer passar mais tempo com seu pai? O que você quer fazer? Ela virou pra mim assim, na hora, bota a mão no rosto. Morar não. Eu quero morar com a mamãe, mas eu quero ficar mais tempo com o Então, papai. assim, Olha só, aquela mas tá coisa. claro. Eu lembro Tá de claro, uma né? Na cabeça situação, dela tá- Eu lembro de uma situação já que aquele dia já estava já nesse processo de entendimento, cura e tudo, né? Que a Ana Júlia chegou, ele deixou ela no portão, eu morava aqui em Guarulhos, aqui na Vila Paulista, aqui, e ele deixou ela na porta do condomínio, eu desci pra pegar ela, tal. Aí ela pegou e ficou dando tchau, assim, pra ele, dando tchau, até ele sumir, né? Aí ela pegou e veio e me abraçou. Aí ela pegou e olhou pra mim e fez assim, agora fica com saudade dele, né? Fazer o quê? Tipo assim, ali ela tava começando a entender o quê? Que
Quando ela tava com ele, ela tava com saudade de mim. Quando ela tava comigo, ela tava com saudade dele, entendeu? É algo assim que eles vão aceitando, que eles vão entendendo. Hoje a Ana Júlia, ela vê bem menos o pai dela, entendeu? E eu já falei isso pra ele é bem difícil de compreender, de que a gente ocupa na vida dos filhos o espaço que eles dão pra gente ocupar. No começo, não. No começo, a gente faz aquela divisão, faz aquela ocupação, coisa. Tal. Mas vai chegando na adolescência, é o espaço que eles dão. Não adianta você ficar cobrando espaço dela. Não adianta. Forçar, obrigar a criança a fazer uma coisa que ele não quer fazer. No começo, não. Você vai abrindo espaço, você é porta aberta e ela vai vindo. Vai chegar uma hora que ela vai ter a montanha dela para caminhar. Mas tem a vida já também, entendeu? né? A vida. Que ela vai pegar e vai falar assim, eu não vou caminhar essa montanha doida aqui com a minha mãe, não. Eu vou caminhar na minha. E amém que ela não queira caminhar. E ainda bem que é assim. Eu falo que Simone, daqui a pouco tá para acabar nosso tempo e... Nossa, a gente fica aqui ouvindo, né? Você falar, a gente fica participando, dá vontade de fazer semanalmente. É mesmo. Um bate-papo desse, uma conversa dessa tão real, tão suave, né? Leve, como eu gosto que realmente seja. Por mais difícil que as famílias tenham condições ou situações, sempre dá, no meu ponto de vista, para tentar ser leve, para minimizar os danos, é o que eu chamo. Tá, vamos chorar, mas só até as 3h15 a gente tem que continuar a vida. E depois, se a gente quiser chorar de novo amanhã, tudo bem, 5 minutinhos e vamos lá. E vamos dar atenção para tudo isso, vamos olhar com carinho. Então, acho que deu pra gente falar um pouquinho, deu para entender, né? Deu para pontuar vocês também de que a vida real, às vezes, a gente não sabe o que fazer, até que vem alguém e fala, só ouve, deixa chorar. Outra coisa que ficou bem clara até pra mim, que foi ótima, é que não tem um certo e um errado. Não é uma receita de bolo. Assim, eu falei, né? Que é uma coisa que eu quero deixar bem claro, que é uma frase que a gente que se separa, a gente tem que escrever num caderno, deixar na beira da já fala, porque eu vou escrever lá na minha cabeceira. Casamento é sobre os adultos, família é sobre as crianças. Entendeu? Então, quando o assunto for casamento, é você e o fulano. Quando o assunto for a família, porque essa nunca vai deixar de existir, aí é todo mundo. Aí é todo mundo. Entendeu? Entendi. Então, preserve suas filhas das dores do casamento. Faz muito porque sentido. isso cabe a vocês dois sentir. Entendeu? E libere elas disso. E libere. quando o marido, quando o ex-marido vai embora, Simone, some e tudo fica na mão da mãe. Quer dizer... Nesse momento, como é que eu preservo a família? Como é que ela age? Você preserva na dor, sim. Você preserva na ausência. Você preserva na realidade. Não falo mal, não xingo, não crio. Só sigo, só sério. Não tem ausente. Por mais que a pessoa ache que você... que o pai dela acha que eu convenço ela que ele é a pior pessoa do mundo, eu não sento pra falar mal dele. Entendi. Pra ela, pra outras pessoas eu claro, falo. mas pra ela pra você minha preserva. terapeuta, pro meu pastor pra na amiga. igreja, pra você, pra amiga. Eu falo, por quê? Porque é sobre a minha história e eu posso falar pra quem eu quiser. Agora, pra ela, não. Ela não é... Ela não é amiga. Filho não é amigo. Entendeu? A gente tem essa algumas mães têm mesmo, ainda mais quando é adolescente. O filho vira conselheiro, né? Conselheiro. Quando vira melhor amigo, BFF da filha, fica conselheiro. Então, não. Quando eu fui casar com o Carlos, eu não perguntei, pedi pra Ana Júlia. Vieram me perguntar isso. Mas o que a Ana Júlia tá... Eu até mandei pra ela o Insta. Mas o que a Ana Júlia pensa a respeito? Eu falei, eu não tenho que pensar nada. É minha vida. Meu casamento. É meu casamento. Ela é só uma criança. A ela cabe receber o que eu tenho para dar. Por enquanto, a minha decisão é, eu vou casar. E é isso que tem confundido milhares de mulheres, achando que os filhos Entendeu? é que podem decidir o que a mãe vai fazer. Filho não autoriza pai a fazer nada. Filho não autoriza pai a casar, não autoriza pai a separar, não autoriza. Filho não autoriza. E filhos não fazem mães reféns. Isso é importante dizer.
né? Nós já tivemos Porque algumas muitas mães situações se em tornam que... reféns de filhos. Não tem. Não Por quê? existe. Porque a mãe quer que o filho absolva ela das culpas dela. Ela não tem coragem de pegar a malinha da culpa dela e subir a montanha dela em paz. Não, o filho não tem que autorizar. Filho, ó, a gente faz um movimento que se chama assim, ó. Eu sou grande, você é pequeno. Entendeu? Eu dou, você recebe. E essa é a isso. lei. Simone, então até por conta de voltar a falar de novo da constelação, uma mãe que está passando por esse processo. Eu sempre aconselho a ter uma mentoria, um atendimento terapêutico para fortalecer, para tirar as culpas. O que você orienta? Uma mulher que está passando por isso, já separou, já está aí 1 ano e meio sozinha, ainda tem que lidar. Como que é possível ela se fortalecer para lidar com essa situação? Fazer o desenho sistêmico, fazer um desenho, né, se fortalecer. Porque, ó, existem várias formas de constelar, já que a gente constela. Eu constelo assim, mas a constelação, ela acontece aqui, ó. Depois que a gente capaz esse podcast, você vai me falar tudo na que você fez nesse escrita. negócio. Você pode constelar escrevendo, você pode constelar ouvindo música, você pode constelar na água, você pode constelar com brinquedo, você pode constelar de uma série de formas. Por quê? O que é a constelação? É ver o desenho que existe. É ver o desenho que está escrito ali. E que você às vezes não percebe. O que você não percebe, entendeu? O que você não percebe? Então, assim, eu preciso desenhar. Sabe aquela brincadeira? Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Então, vamos desenhar isso aqui? E dá dicas, Você estratégias. precisa ver a sua filha, quando você fala assim, ai, vai ser tão legal, porque você vai ter 2 casas agora. Você quer ver a tua filha desenhar uma casa aqui, outra aqui, vocês 3 no meio? Pra você entender que pra ela... Pouco importa. Pouco importa vai ter 5 2 casas, casas, casa. entendeu? Porque ela sai da casa e o negócio dela é vocês 3. Não Entendeu? Não é estrutura, né? Entendeu? Então, assim, já acontece. Eu tô falando isso porque são coisas que aconteceram já. Onde eu falo. Mas faz muito sentido você falando de uma forma tão didática. É real. Não, mas agora eu falei pra ela que tá tudo bem. Eu falei, então, faz o seguinte pra mim, pra próxima sessão, você fala pra ela fazer um desenho pra mim. De como que tá essa parada aí. Aí a mãe... e ela fez, tá vendo que legal que ela fez as 2 casas, ainda pintou a casa do papai, pintou a casa da mamãe. Eu falei, tá, e aonde ela tá? Tá no meio com quem? Com o papai e a mamãe. Por quê? Ela não Porque tá nem em uma casa nem na outra. Ela tá na rua, mas com os 2. Entendeu? É isso. Aí a pessoa chora, aí a pessoa fala, ai meu Deus, eu achei que tava... Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Porque pra ela, quem que tem que estar junto? Papai e mamãe. Tanto faz a casa. Não, isso é tão real que no vídeo eu corto, eu não coloco a conversa na íntegra, mas uma parte da conversa, a gente fala, eu falo, né? Seu papai tá namorando, ela fala, mas tudo bem. Ele pode morar aqui, com a namorada dele, e mora você, o papai, a Maria Clara, e a namorada, todo mundo. A intenção de que aquilo é um eu vou relacionamento. chocar vocês, quer ver? Vou chocar vocês. Com uma coisa que aconteceu. E assim, o pessoal não se conforma muito, fala assim, não, você é doida. Aí já é e muito de um lado ao outro. Acho que a gente tem um tempinho ainda. O que aconteceu? Deixa eu ver. Não tá mais disponível. Essa aqui é a ex do meu marido. Quando o Heitor nasceu, quem cuidou de mim foi a mãe dela. A mãe da ex do seu? A ex-sogra do meu marido. Nossa. Meu Deus, que rolo. Que rolo? Mas no aniversário do filho dela, a gente sai nós 5. Nós 6. Ela, você não se relaciona com a ex-esposa? Não. Mas com a sogra? Com a mãe dela? Não, com ela. Com ela. Ela entra na minha casa, ela vai no aniversário dos meus filhos, ela corta meu cabelo, ela corta o cabelo dos meus filhos. A gente sai junto no aniversário do Kelvin, que é o filho dela. Mas eu já vi alguns relacionamentos assim, as crianças ficam tão bem. A gente passou o ano novo, do ano que o Heitor nasceu, eu passei na casa da mãe dela. Esse era o melhor dos mundos, eu acredito, pra criança. Né? Aí você fala assim pra mim, e tá tudo bem. E esses dias eu fui levar o Kelvin, que é o meu enteado,
no jogo de futebol. Que é filho dela. Que é filho dela. E aí a mulher falou assim, a gente começou a conversar e a mulher pegou e falou, eu citei o nome da Viviane, aí a mulher ficou desconfortável. Ai, mãe, né? Eu falei, não, mas ela é minha parça também, tá tudo bem. Como assim você é parça dela? Eu falei, você acha a mãe dele, mãe do meu enteado, ele mora comigo, como é que eu não vou ser parça da mãe dele? Deixa ela, minha amiga. É minha... E assim, eu adoro conversar com a Viviane. Tá tudo bem. Às vezes dá certo. Ela entra, né? E às vezes quando no dia do aniversário do Heitor, também. no dia do aniversário do Heitor, que ela chegou lá, a minha família tudo assim, ó. É. Eu falei, gente, tá tudo tranquilo, viu? Aí ela chega lá cantando parabéns. Por quê? Porque ali houve uma separação, ela e meu marido ficaram juntos 14 anos. E tem filho desse. Tem um filho. Entendeu? Os dois se dão bem. Dentro dos limites do possível. Mais. Só não se amam mais. Ele fala, né? Ele fala assim, hoje... E é só, né? É só. Não se amam mais. É só, entendeu? Esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. Quando dá, tudo bem. E aí quando não meu dá, marido fala assim, ninguém tá tudo bem acredita. também. Ninguém acredita muito nisso, porque todo mundo acha que você é permissiva demais. Eu falei assim, mas é porque eu realmente não consigo ver problema nisso. Eu não consigo, entendeu? E ok, né, Simone? E tá tudo bem. Bom, pra gente encerrar, que vai dar o nosso tempo, eu não gostaria, porque tá muito legal, mas a Jaque, eu tenho que agradecer primeiro a Simone pela disponibilidade, por ter vindo. A Jaque pela exposição da sua vida real. E a gente continua firme, seguindo, cuidando das suas meninas pra você. E é isso que a gente pode oferecer para você também, que é mãe, que é mulher, que passa por essas situações, é trazer pessoas especialistas como a Simone para falar não só do âmbito profissional, mas também da vida pessoal dela e compartilhar histórias, para que você veja que tá tudo bem, nós estamos todas no mesmo barco, cada uma remando com o tamanho do remo, com a intensidade que consegue, da forma que pode remar, e tá tudo bem. Certo? Tá tudo certo com todo mundo. Ela trouxe aqui uma técnica, uma estratégia que é a constelação para poder te ajudar. Se você tem interesse, tem o contato, a Simone vai deixar aqui. Tá na tela, não tá? Produção? O Instagram dela tá lá, na Simone tela Figueiredo. Também. Pode chamar, vai te ajudar para conseguir. Faço constelações, né, em estilo mentoria, que são 3 atendimentos, constelações individuais, palestras e convites de já sigam lá o Instagram dela. Eu confio, eu indico, é alguém que eu conheço e vai valer a pena para você que está precisando de uma ajuda também. Quero agradecer a Jaque, e a Jaque tem um agradecimento especial para fazer. Nós todas, né? Ó, olha quem tá com a gente aqui hoje lá na Mamãe Pode. Quitutes da Dona Má, a gente virei embaixadora da Quitutes da Dona Má, agora é salgadinha a rodo, que não acaba mais daquela casa. A dieta acabou, já era. Sequinho, crocante, delícia. O Dona podcast Má, vai acabar e a gente vai continuar comendo aqui, viu? Olha só, ó, que cuidado aí, que capricho. Ai, mas vamos ver se é bom. Faz a prova viva, sirvam-se. O quibe tem recheio. Quitutes da Dona Má, obrigada, Lima, Dona Má, vocês são incríveis. Que delícia, a gente vai acabar o podcast aqui, ó. Papeando, vou saber da minha constelação aí, do que ela fez, que ela escreveu um monte de coisa nesse papel aí. Não acaba aqui, não acaba agora. A gente ainda vai conversar. Quero trazer a Simone de volta pra minha vida, pra mais projetos, pra mais coisas. Pra, inclusive, mais podcast, que eu achei um assunto super legal e que tem muita coisa pra falar, né? Muita e 2025 só tá começando e a gente tem muita coisa boa pra fazer. Logo, logo tem mais novidade. A gente junto com a Rede Alto Tietê, você vai ver que coisas boas ainda estão por vir. Quero agradecer a audiência, a paciência, o carinho, a emanação de boas energias. A Deus por mais um podcast. Simone, muito obrigada por ter vindo. Você é sempre muito bem-vinda na minha vida, na Casa da Madrinha. Que bom. No nosso podcast. E que seja leve. Obrigada pela ajuda, pela dica. Obrigada mesmo. Eu espero que tenha sido útil. Foi sim. Espero que tenha sido bom para você. Foi, com certeza. E acredita que as coisas, elas naturalmente, elas vão para os seus devidos lugares. Porque a constelação é isso. É a gente entender que tudo acontece porque elas precisam de equilíbrio, entendeu? As leis sistêmicas, elas precisam estar equilibradas. Então, a vida de todo mundo, querendo ou não, vai pro lugar. E eu tenho certeza que você não tá aqui por acaso, porque quando eu pensei em quem eu vou chamar para esse podcast, era um outro tema hoje. Nós mudamos a convidada
E eu falei, a Simone, será que ela vai topar? E de um dia para o outro você conseguiu... Não, e eu tava na praia ontem, Então, né? ajustar a sua agenda e vir para atender a gente. Meus pais moram na Praia Grande. Aí Minha mãe também, olha como a gente tem coisas em comum. Viu? E ela veio especialmente para dizer diretamente pro seu coração que vai ficar tudo bem. Vai e que ficar tem tudo sempre... E eu espero que o tudo pod bem. tenha servido E a pra moça vocês que também. falou a respeito de orar no início, tem uma palavra que Deus coloca no nosso coração, que ela fala que tudo aquilo que a gente quer, né, a gente tem que colocar Deus na frente. Então, assim, eu coloco Deus na frente de tudo. As pessoas me questionam muito a respeito da constelação, sendo cristã, né? E eu sou cristã, eu sigo o evangelho e eu faço constelação com tranquilidade no meu coração, tendo certeza que o Shalom de Deus está presente aqui, que é tudo no lugar, nada quebrado, tudo resolvido. Então, é isso. É isso aí. Eu não preciso dizer mais nada. Até quarta que vem. Beijo, obrigada. Beijo, gente. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Ai, que lindo, Simone.